Capítulo 2. Roberto ia bem na escola estadual que frequentava. Conseguia boas notas e ainda ajudava alguns colegas. Em 1980, quando estava na terceira série, a escola implantou uma visão mais democrática no ensino religioso. Os alunos evangélicos poderiam ter uma aula com outra professora, mas para isso os pais deveriam dar a autorização por escrito para a escola. Roberto queria ir para a outra aula, mas para isso precisava convencer o pai. Sabia que seria mais fácil com a mãe. Na aula evangélica, havia histórias bíblicas, muita música e brincadeiras. Na aula de orientação católica, ensinavam-se o texto e o catecismo. É claro que a outra aula era mais disputada. A mãe era católica não praticante. Nunca levou muito a sério as questões do espírito. Acreditava em Deus quase que por obrigação. O pai era um ateu não muito convicto, mas declarado, até para manter a coerência com o pensamento vermelho. Roberto chegou a casa e falou com a mãe. Ela convenceria o pai a autorizar e o menino poderia ir para a outra aula. A irmã e o irmão que ainda frequentavam aquela escola não se importavam muito com isso. Mas Roberto queria muito. A reação do pai já era previsível. Assistir a uma aula católica até que vai, mas a uma aula protestante era demais para ele. Manda Deus vir falar comigo. Não adiantou muito a argumentação da mãe. Um murro na mesa e um chute na cadeira encerraram a discussão. A mãe resolveu assinar, mesmo sozinha. Falsificou a assinatura do pai. Deus vai entender, meu filho. Vai sim, mãe. Roberto vibrou. Talvez mais por enganar o pai do que por conseguir a autorização. Nas aulas de religião, a professora falava da importância de honrar os pais. Honrar é mais que obedecer, dizia ela. Aquilo soava estranho para uma criança que tinha um pai carrasco. Mas se ela está falando, deve ser o certo, pensava Roberto. Apesar da tirania do pai, ele procurava não dar motivos para queixas ou para agressões, até porque era uma questão de quase sobrevivência. Apanhar daquele monstro era muito sofrido. Numa certa aula, a professora contou uma história que iria, de alguma forma, marcar a vida de Roberto para sempre. A história de um jovem rapaz judeu, quase um menino, que venceu um gigante. O gigante desafiou o exército inimigo para que apresentasse um soldado para lutar com ele. O cara era imenso, quase 250 quilos, distribuídos em 3 metros de altura. Nenhum soldado se apresentou. E o rapazinho, um simples camponês pastor de ovelhas, foi lá. E com uma funda e 5 pedras partiu para cima do gigante. A professora explicou que a funda era uma arma que os judeus usavam, uma tira de couro que servia para lançar pedras, mais ou menos como um estilingue, só que sem a forquilha. O gigante xingou e o rapazinho atirou a primeira pedra. Nem precisou da segunda. Testa ferida, traumatismo craniano e o gigante no chão. O menino virou o herói da nação. Depois, virou rei. Roberto então pegou aquela história para si. Iria sim vencer todos os gigantes que aparecessem em sua vida, mesmo sendo pequeno diante das dificuldades. Haveria sempre um gigante a ser vencido. Sem saber direito qual o significado que a crença ou a fé poderiam ter, ele ousava uma oração. Deus, me ajude a ser igual àquele carinha que venceu o gigante. Amém. A casa não tinha forro. As paredes não iam até o teto. Qualquer ruído extra em um quarto era ouvido no outro. Certa noite, o pai e a mãe pareciam bem. Queriam uma noite de amor como todo casal. Só que o entusiasmo foi um pouco maior. Ora primitiva, biológica, animal. Os gemidos e os sons invadiram o quarto dos filhos. Roberto começou a tossir e a pigarrear. Um pouco mais e mais alto. Os irmãos cooperaram e tossiram também. O barulho no quarto dos pais cessou. Também a crise de tosse. Roberto já entendia alguma coisa e considerava estranho um homem que brigava tanto de dia querer o prazer de noite, a vida e suas estranhas incoerências. Depois de algumas aulas de ciências e de alguns programas de televisão, um dos colegas do bairro teve uma ideia. Faria uma grande experiência científica com um animal, coisa de criança que queria ser cientista. Um dos meninos, mais entusiasmado, sugeriu que a turma passasse na feira. Ficaram em dúvida se levariam uma galinha ou uma codorna. Codorna é mais diferente.
A sugestão de um foi acatada por todos. Junta dinheiro de um e de outro, 5 meninos ao todo. Farmácias, seringas. O vendedor achou estranho. É para minha prima, que veio da roça, ela é diabética. Estranha a desculpa, mas o importante era vender. A alegria da traquinagem precisava de um laboratório. Lá em casa não, se meu pai souber vai brigar muito, vai até bater em vocês. O aviso de Roberto fez com que surgisse um outro local. No fundo da casa, sem a presença dos pais, apenas uma empregada preocupada mais com a novela da tarde. Os meninos queriam algo intermediário entre uma fórmula científica e uma poção mágica. Mesa repleta de ingredientes. Na despensa da casa encontraram álcool e sabão em pó. Um outro espremeu uma laranja. Suco. Pra quê? Sei lá, pra ficar mais forte, com vitamina C. A codorna ficava quietinha, amarrada nos pés e no pé da mesa. Fórmula com água, sanitária. Depois de muita mistura, encheram as seringas. Cada um iria injetar um pouco para ver o que dava. Eu sou o primeiro. Não, eu. Eu que tive a ideia. Não, eu sou o dono da casa. Venceu o dono. Pegaram a bichinha, olhos estalados. Um menino segurou a ave em cima da mesa. Silêncio para ver o resultado. Injetou aos poucos e a ave esperneando e piando como podia. Outra injeção e mais outra. A codorna fraca. O outro colocou um pouco mais da dose, batendo as asas bem fraquinha. Só falta você. Roberto ficou parado, olhando a morte da ave. Anda logo. Roberto se aproximou, levantou a mão. Anda, vai. Não teve coragem, recuou. Não vai me dizer que está com medo do monstro? Vai rápido, seu frouxo. Anda, sua besta. Roberto não suportou a pressão e saiu correndo. A seringa ficou para trás. Frouxo, marica, mulherzinha, vai embora, Robertinha. Os colegas desprezaram a fuga e voltaram para a mesa. A ave já não esboçava reação. O que a gente vai fazer agora? Vamos esperar até ela levantar e começar a crescer. Seu burro, ela já morreu já faz tempo e eu vou embora. Um outro se levantou e saindo disse: Roberto é que estava certo, a gente não devia ter feito isso. Mais um que saiu e o dono da casa ficou só, com o defunto. Silêncio contemplando a morte sobre a mesa. Agora era só providenciar o enterro. O tempo sempre passa, impiedoso e lento. Às vezes fugaz e tão paradoxalmente veloz que faz uma criança crescer. Roberto já era um adolescente, ou quase. Quando voltavam da escola, os colegas se desafiavam. Quem consegue andar mais tempo em cima daquele muro? Qual? Aquele de trás da igreja, cheio de caco de vidro. Uns ficavam com medo, outros aceitavam a provocação. Até que um dia de chuva, um menino tentou andar em cima do muro. Subiu, primeiros passos, tudo certo, mas o muro molhado, ele escorregou, uma perna para um lado, outra para o outro. Os cacos de vidro fizeram um verdadeiro estrago. Com os gritos, o bairro inteiro veio socorrer o menino. Os pais proibiram aquela diversão. Mas parece que o proibido sempre excita mais. Por quê? Enquanto os adultos se questionam, as crianças se permitem. Roberto um dia voltava da escola. Estava sozinho. Embora o mais gostoso fosse aparecer para outros colegas, ele teve vontade de subir no muro. Olhou a rua, ninguém. Subiu e começou a andar. Do outro lado do muro, umas revistas. Ele chegou mais perto e olhou. Não se conteve. Revista de mulher pelada? Por que essas revistas estão aqui no quintal da igreja? Será que os padres olham isso? Melhor não julgar. Pegou só uma e deixou as outras lá. Colocou dentro da mochila para que ninguém percebesse. Foi para casa. Obteve a conivência do irmão mais velho, mas o mais novo não poderia saber. Não tinha idade ainda. Como se ele próprio tivesse. O esconderijo da revista era tão óbvio que servia de álibi. No banheiro, atrás da caixa de descarga, daquelas de plástico que ficava no alto. Muito tempo ali admirando o proibido. Roberto começava a descobrir que o proibido tinha um grau a mais de excitação. O velado sempre desperta o interesse. Talvez por isso mesmo começasse a gostar de rock, influenciado pelo irmão mais velho. O pai não suportava aquela música americana, capitalista e barulhenta,
de homens cabeludos e tatuados. O vinil de uma banda psicodélica o pai já havia quebrado, mas um outro estava bem guardado. Não tanto quanto a revista. De tanta demora no banho, a mãe desconfiou. A irmã começou a prestar atenção na conversa dos irmãos, nos códigos, sinais, até que um dia armou o bote. Roberto entrou no banheiro. Demorou. A irmã gritou à mãe: "Mãe, ele tem uma revista de mulher pelada no banheiro." A mãe espancou a porta. "Abre essa porta, menino. Já!" "Calma, mãe, eu tô tomando banho. Eu sei o que você tem aí dentro. Abra que eu quero ver. Mãe, agora!" A porta se abriu. A mãe encontrou um menino assustado, mas com um sorriso irônico. A mãe procurou em todos os lugares, até atrás da caixa de descarga. Não encontrou nada. A irmã ficou frustrada. Queria ver o circo pegar fogo. A mãe ficou séria. Não tem nada mesmo. Dessa vez você me escapou. Pode terminar o banho." Roberto fechou a porta, abriu o chuveiro e riu sozinho. Tinha agido rápido e jogado a revista pela janela. O lote tinha um desnível, uma ladeira, um mato. A revista nunca seria encontrada, talvez nem mesmo pelos próprios meninos. Roberto perdeu a revista, mas se livrou da surra. Saiu do banho, pegou o vinil de uma banda de rock. Até soava anacrônico o fato de meninos gostarem daquele som. Ele aprendera com o irmão mais velho que era a banda do século, banda para homem, muito mais do que aquela dos cabeludos bonitinhos. Um ex-hippie, pai de um amigo do irmão, fora o responsável pela influência. Roberto ensaiava: "I can get no satisfaction." Iria para a casa de um amigo para poder ouvir. Iria. Na sala, deu de cara com o pai, que chegava da rua. "O que é isso que você tem aí?" "Nada, pai." "Como nada? Um disco de rock? Já não te disse que esse tipo de música não entra aqui? Você quer ficar alienado, seu imbecil?" O pai avançou para cima de Roberto, que resistiu um pouco. O olhar do pai era como o de um demônio, um olhar que só por si já doía. O pai quase rosnava ao perceber a resistência. Arrancou o disco das mãos do filho com violência, quebrou-lhe o vinil na cabeça e rasgou a capa. Roberto gritava como um louco, doía mais por dentro do que na cabeça. "Você não é meu pai! Não é meu pai! E você é um tolo, e cala a boca senão lhe quebro a cara." A mãe apareceu, sem entender a razão do choro, e viu o pai armar o soco. Ao tentar defender o filho, apanhou junto. Os dois choraram. O pai saiu da sala. "Ele não é meu pai! Não é meu pai!" A mãe levou um susto com a fala do filho. "Quem te falou isso, meu filho? Quem te contou?" "Não é verdade, ele é seu pai, sim." Roberto controlou o choro e não entendeu a razão da preocupação da mãe. "Mãe, ele quebrou meu disco e me bateu. Esse homem não pode ser meu pai." A mãe abraçou Roberto. Choraram juntos mais um pouco. Juntaram os cacos do disco e jogaram fora. Mais calma, ela repetiu: "Ele é seu pai, sim." O pai tinha paixão por briga de galos, rinhas, claro, ilegais. Criava 2 galos no fundo de casa. Um para ser o dono do puleiro, outro para brigar. Era tratado de maneira especial. Galo forte, pena avermelhada, já havia vencido muitas lutas e rendido algum dinheiro. Ração especial, exercício, tortura também para o galo ficar nervoso, valente. Espora afiada para ferir o rival. De vez em quando o pai sumia. As lutas eram tratadas em sigilo, marcadas em código. Desafiantes, apostadores e um público razoável para ver a briga. Coisa animal, disputa viril, penas arrepiadas. Quando o dono percebia que o galo iria se ferir muito, retirava sua ave. Vitória do que ficou mais tempo em pé, do que se feriu menos, do que ficou vivo. Dinheiro para uns, prejuízo para outros. A polícia nunca fazia nada. De vez em quando programava uma batida. Um soldado era frequentador, dedurava, luta desmarcada ou marcada para outro lugar. O galo do pai era um dos melhores, dos mais fortes, e sempre vencia. Favorito nas apostas, rendeu muitas alegrias, dessas que passam rápido. Até que um dia surgiu um galo novo na disputa. O pai não teve dúvida e acertou a luta. Aposta firmada, hora marcada, muita gente para ver o favorito e o novato. Combate difícil. O galo novo, preto,
parecia ter a espora mais afiada da região. Os gritos da torcida já ficaram divididos. O novato iria derrubar o favorito. O pai precisava retirar seu galo, mas o orgulho falou mais alto. Ele vai reverter no final. Não houve jeito. Rito caiu. O pai pegou rápido seu galo machucado. Vibração dos desafiantes, dos que apostaram numa zebra. Prejuízo de muitos, lucro de poucos. O pai não acreditava. Saiu rápido da rinha e foi embora. Voltou para casa com a ave machucada e sangrando. A mãe veio ajudar, assustada com o desespero do marido. Roberto e a irmã também vieram. Não havia muita coisa a fazer. Era só esperar a morte. Morte. Roberto se assustou com a ave se debatendo. Deitada na mesa no fundo da casa, esticava a perna e batia o pescoço, os olhos meio abertos. O galo não mais cantaria, não mais lutaria, não mais feriria outros galos. Ferimento forte, o sangue escorria e às vezes espirrava. Que estranho ver um animal morrer. Estranho ver o pai com cara de choro. Poucas vezes Roberto tinha visto o pai assim, abalado com alguma perda. Um silêncio de luto. A irmã começou a chorar assustada com a cena e abraçada com a mãe. O pai quis mostrar-se forte. Tinha que morrer mesmo, galo velho e imprestável. O pai tratou de sumir com a ave. Não queria deixar as crianças verem o que iria fazer com ela. Lixão mais próximo, terreno vago que havia por ali. Quando foi dormir, Roberto ficou pensando nas cenas que viu. Estranho ver que os gigantes também caem e morrem. O pai começava a recuperar as finanças. A família, longe de ser considerada rica, havia deixado para trás os tempos mais duros e difíceis. Podia ter mais tranquilidade para algumas aquisições. Alguns móveis foram trocados. Alguma reforma na casa, pintura nova. O pai trocou a velha perua por uma picape, não tão velha. Ele também havia se dado bem em alguns negócios de curtição de couro e criação de alguns animais no pequeno sítio. Um dia, ele foi resolver algumas coisas no centro da cidade. Coisa de homem, dizia. Já era tarde, depois que o sol já se fora, quando o pai conseguiu resolver todos os assuntos. Em casa, a mãe terminava a encomenda de um vestido para uma vizinha. Portanto, não tinha dado tempo de preparar a janta. O pai chegou. Havia quase um ritual. Ritual machista, patriarcal. A senhora comporia a mesa do jantar, pratos arrumados. Nada chique, mas respeitoso, ele dizia. Janta posta e o homem sentado à mesa não poderia ser incomodado. Cadê a janta? Era até difícil responder aquela pergunta. Não está pronta ainda. O quê? O fim previsto. Briga, gritos e agressão. Os vizinhos já haviam se acostumado com aquele tipo de reação. A mãe não conseguiu completar o serviço de costura, mas fez o jantar regado a lágrimas. Roberto via a cena e se sentia impotente. Pensava, como pode alguém ainda ter prazer em jantar? Procurou a mãe na cozinha e falou baixinho para o pai não ouvir. Você precisa aprender a resistir, porque toda vez você abaixa a cabeça, aí ele torna a vir para cima de você. Você ainda não tem idade para isso, menino, respondia a mãe. Desde criança eu vejo essas brigas. Chega, vai pro quarto. Roberto obedeceu. Era preciso respeitar aquele momento solene para o pai e revoltante para a família. Depois do ritual, o casal tentou conversar de maneira mais civilizada. Decidiram contratar uma empregada para ajudar nas tarefas domésticas. A mãe se preocuparia mais com o corte e a costura, que estavam rendendo alguma coisa para casa. A empregada, que deveria ser uma solução, seria apenas mais um problema. Cidade pequena, poucas opções de diversão, um circo dos grandes chegou à cidade. Trapezistas e palhaços, animais muitos, a criançada ficou louca. Era questão de honra conseguir dinheiro com os pais para poder ir. O irmão mais novo chorou com a mãe, que pediu ao pai, que concedeu a graça, mas impôs uma condição. O mais novo iria com a companhia do mais velho. Eu não posso ir nesse dia, eu tenho um trabalho de escola para fazer com os colegas. Então vai Roberto, disse a mãe. Quando? Sábado, de tarde. Eu nem gosto de circo. Vai ter de ir sim. Seu pai não deixou seu irmão ir sozinho. Mas mãe, sem mais. Tem de ir e pronto. Ou você quer discutir com seu pai? Mãe! Quase choro, sem chance.
O irmão mais novo vibrou com a ida ao circo garantida. Roberto se sentiu pressionado e triste. Não queria ir, mas foi obrigado. Chegou o dia, sábado. Nem a vontade do irmão diminuía a sua vontade de desobedecer ao pai. Ele sabia das consequências, melhor não arriscar. Pente no cabelo, roupinha mais ou menos. O irmão alegre como há muito tempo não ficava. Nem a alegria e nem a vontade do menor o comoviam. Tudo bem, dinheiro na mão, depois teriam que prestar contas do troco. Vamos lá. Saíram os dois andando rumo à diversão. Sol forte, menor alegre, Roberto cara fechada. Que foi, mano? O mais novo ficou se sentindo meio culpado, meio sem graça. Tá tudo bem, a vida é assim mesmo. A gente tem que fazer o que não quer e aonde não gosta, tem que suportar os outros. Desculpa, é que eu queria muito ir. Desculpa nada, já estou indo mesmo. Então vamos voltar? Agora não dá mais, já estamos no caminho. Vamos embora. Cala a boca, moleque, agora não dá mais. Vamos ao circo. Fila para comprar ingresso. Parece que todos os meninos da cidade resolveram ir. 2 bilhetes. Sobrou um troco. Entraram, circo grande, lona alta, calor intenso. Roberto continuava com o semblante pesado. O irmão já não estava com tanto entusiasmo. A diversão agora era um peso. Roberto, eu vou lá fora. Fazer o quê, moleque? Vou tentar devolver os ingressos e pegar o dinheiro de volta. Aí a gente vai embora. Não precisa disso. Precisa sim. Agora sou eu que não quero mais. Roberto não insistiu, afinal queria ir embora. Pouco tempo depois, o irmão voltou. Menino, bem mais menino que o irmão. O olhar assustado, como se estivesse pedindo ajuda. Roberto desconfiou. O que foi que aconteceu? Uma coisa. Que coisa? Eu estava voltando da bilheteria. Eles devolveram o dinheiro? Não. Sabia, mas o que aconteceu? Um menino que vende pipoca. Uma bandeja cheia de saco de pipoca. Eu vinha quase correndo, ele colocou a bandeja na frente para oferecer. Não deu tempo de desviar. Derrubei tudo. Está tudo espalhado na poeira. Ele disse que eu vou ter que pagar. O irmão fez cara de choro. Roberto comovido. Vamos lá. Ainda tem o troco que a gente tinha de devolver para o pai. Agora não tem escolha. O menino da pipoca sorria. De uma tacada só, havia ganhado o dia. O dinheiro era a conta certa. Deram o dinheiro para o menino, entreolharam-se. Não precisavam de palavras. Os dois foram saindo e caminhando para casa. Não houve diversão. Um silêncio de agonia, uma cumplicidade de irmãos. Desculpa, Roberto, foi culpa minha. Não, eu que peço desculpa. Você não teria derrubado a pipoca se não fosse tentar devolver os ingressos. E só foi por minha causa. A culpa é minha. Abraços, perdão, amor de irmão. Enrolaram um pouco para voltar para casa, mas teriam de se explicar com o pai. Combinaram de falar a verdade com a mãe quando chegassem. Meus filhos, como vocês me fazem uma coisa dessas? Foi sem querer, mãe. Olha, eu tenho dinheiro aqui de uma costura. Vou devolver para seu pai como se fosse de vocês. Os meninos sorriram. Esta é a nossa mãe. Alguns dias se passaram sem que o pai e a mãe tivessem uma briga. Roberto havia ido à casa de um colega, trabalho de escola. Demorou um pouco por lá. Mais conversa e menos escola. Fizeram alguns cálculos, analisaram algumas frases e conversaram muito. Sobre qualquer coisa. O tempo passou rápido e quando Roberto percebeu, já era bem de tardezinha, quase de noite. Preciso ir rápido e chegar antes do meu pai. Tchau. Valeu, amanhã a gente estuda mais. Roberto andou rápido, mas não adiantou muito. Quando se aproximou de casa, percebeu o carro do pai. Roberto sabia das exigências do pai. Queria que todo mundo estivesse em casa quando a noite chegasse. Roberto foi chegando devagar e ouviu o dedilhado no violão. O pai tinha um violão velho, mas, mesmo velho, dava afinação. Bate outra vez, com esperanças o meu coração. Roberto chegou e olhou pela porta da sala. Nem parecia sua casa. Estava tudo tão calmo, a luz fraquinha na sala, a mãe mexendo em uns panos. O ambiente estava tranquilo. O coração da família parecia bater outra vez. Roberto tinha a esperança de ver o pai mais suave, a mãe e os irmãos mais felizes. Esperança que no peito ainda ingênuo tinha o gosto de nó no peito. A esperança que maltrata com ansiedade até que o fato aconteça. Esperança que às vezes
soa tanto como uma palavra desesperada. Esperança de ver um mundo melhor, de ver sua gente em paz. Volto ao jardim, com a certeza que devo chorar. Roberto tinha vontade de chorar. Não sabia se por medo ou por alívio, ou emoção. Por um segundo, sua mente rememorou tantas situações com o pai. Ele não pode ser tão mau assim. Ninguém é tão mau ou sempre mau. Ele poderia, na verdade, ser sempre assim, pensou. Roberto queria o pai tranquilo como os sambas velhos e suave como aquele velho violão.